Olá pessoal do Me Salva, vamos lá então para a nossa aula do super tabelão do cálculo 1, tá? Essa aula aqui é uma aula muito importante, porque a gente vai ter aqui um resuminho, né, do que são cada um dos sinais, o que cada um dos sinais representam na função derivada e na função derivada segunda. Então olha só, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar aqui e nós vamos analisar a função, a derivada primeira e a derivada segunda, para os sinais positivo, negativo, para quando ela vale zero e para quando não existe. E com isso daqui tu vai ter um baita resumo, né, para estudar para cálculo. Então olha só, gente, o que significa quando a minha função, a minha f de x, ela é positiva? Isso significa que a tua função está acima do eixo x, certo? Acima do eixo x. Eu vou começar bem devagar aqui, né, com essa parte, né, de sinal aqui na função, para que a gente possa ficar com esse quadro bastante completo. Então, olha só, o que significa que a minha função seja negativa? Minha função significa que ela está abaixo do eixo x, certo? Então, isso aqui sempre, né, eu estou aplicando num ponto, né? O que significa que se a minha função dá positiva, ela está acima do eixo do x. O que significa que a minha função que ela é negativa, é que ela está abaixo do eixo do x. E se a minha função vale zero? Se a minha função vale zero, ela está justamente aonde? Ela está sobre o eixo x. Sobre o eixo x. Sobre o eixo x. E agora a pergunta, né, que é a mais difícil aqui, o que significa que a minha função não existe? Se a minha função não existe, significa que esse ponto que eu acabei de encontrar, ele está fora do domínio. Está fora do domínio. E que pontos são esses, né, que estão fora do domínio? São pontos, né, onde a gente tem divisão por zero, raiz de um número negativa, essas coisas, né, que fazem a função não existir num ponto. O que é mais importante a gente destacar aqui, né, dessa primeira linha da função? Se eu estou sobre o eixo do x, se eu peguei um valor de x, joguei para dentro da minha função e deu zero, o que isso significa também? Isso significa que a gente está falando de uma raiz, certo? Se a gente encontra a função de x igual a zero, nós estamos falando de uma das raízes da função. Beleza. Vamos lá então para a derivada? Na derivada a gente vai analisar e vai ver o seguinte. Se eu estou olhando para a minha derivada e eu encontrei um valor positivo, o que isso significa? Significa que a minha função, nesse ponto, ela é crescente. Ela é crescente. Se eu encontrei um valor negativo, significa o quê? Significa que ela é decrescente. 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 E se eu encontrei, né, a minha derivada igual a zero, significa o quê? Significa que eu acabei de encontrar quem? Acabei de encontrar um ponto crítico. Um ponto crítico. E esse ponto crítico, onde a derivada vale zero, é um ponto onde pode ocorrer máximos e mínimos. Certo? Então tá ficando aqui pronto o nosso resumão, né? E se a gente encontrar na nossa derivada, né, encontra a derivada e nesse determinado ponto ela não existe. Quando a derivada não existe, nós dizemos que esse é um ponto de não diferenciabilidade, ou seja, ela é não diferenciável, nesse ponto, certo? E se ela é não diferenciável nesse ponto, o que ocorre, né? Esse ponto aí, provavelmente, ele tem um bico, ou ele tem uma assíntota vertical, ou, enfim, ele tem uma inflexão vertical, qualquer coisa, né, que possa ser não diferenciável nesse determinado ponto, tá? Então, recapitulando, essa minha derivada primeira é positiva, ela é crescente. A função é crescente. Se a minha derivada primeira é negativa, a minha função é decrescente. Se a minha derivada é igual a zero, nesse ponto, a gente tem um ponto crítico que é um suspeito de ser máximo ou um ponto de mínimo. Se a minha função derivada não existe nesse ponto, significa que a gente tem um ponto não diferenciável, e aí a gente pode ter um bico, uma inflexão vertical, uma assíntota vertical, pode ter, sei lá eu, 1 milhão de coisas, tá? Então beleza, vamos lá
para a nossa derivada segunda. Se eu tenho a minha derivada segunda sendo positiva, significa o quê? Que a minha concavidade é para cima. Se a minha derivada segunda é negativa, a gente tem uma concavidade negativa, certo? E se eu tenho a minha se eu tenho a minha derivada segunda sendo igual a zero, o que isso significa? Isso significa que a gente tem aqui um suspeito de ser ponto de inflexão. Ok? E nesse outro ponto aqui, nesse outro quadro, onde a nossa derivada segunda também não existe. A mesma coisa, né? Suspeito de ser ponto de inflexão. Por que é suspeito de ser ponto de inflexão? O ponto de inflexão só ocorre quando? Quando a derivada segunda muda de sinal, certo? Muda de sinal. Se mudar de sinal, beleza, é ponto de inflexão. Assim como a gente sabe também, né, que os nossos pontos de máximos e mínimos, eles só ocorrem quando a nossa derivada primeira troca de sinal. Ou seja, né, quando a gente está vindo crescente, e volta decrescente e vice-versa, certo? Então esse quadro aqui é o quadro que mostra para ti, né, basicamente, enfim, tudo que tu precisava saber, né, de derivada primeira, derivada segunda e também uma revisadinha, né, sobre o que isso te demonstra lá na nossa função. Beleza, então, gente. Então, olha só, vou fazer aqui um exemplo muito rápido que eu usei para gravar na época que eu fiz provas de cálculo. Eu criei isso aqui só para mim não esquecer, né, enfim, desse tabelão aí. Então, olha só, se eu tenho y igual a x ao quadrado, todo mundo sabe como é que desenha essa coisa, né? Isso é uma parábola que está centrada aqui, né, na origem e é simétrica. Se eu derivar y igual a x ao quadrado, eu chego em y igual a 2x. Y igual a 2x, por sua vez, é o quê? Y igual a 2x é uma reta crescente que corta a origem. Derivando mais uma vez, então, a gente vai derivar o y igual a 2, nós vamos chegar, derivando o y igual a 2x, nós vamos chegar em y igual a 2. E y igual a 2 é uma reta horizontal, certo? O que isso significa, gente? Eu usei isso daqui para memorizar basicamente tudo, né, das derivadas. Então, olha só, a minha função aqui, a minha função y igual a x ao quadrado, ela vem decrescente por esse lado, e volta crescente. O que tu espera que aconteça então na nossa derivada lá? Na nossa derivada primeira, eu espero que ela seja negativa até o zero, certo? Que é até onde ela vem decrescente, e a partir do zero ela seja crescente, portanto ela seja positiva. Contemplou tudo que tu queria, né? Ótimo. Aqui está abaixo do eixo dos x, é negativa. Aqui está acima do eixo dos x, é positiva. Contemplou tudo que tu precisava. E para terminar aqui, como é que é a concavidade do y igual a x ao quadrado? A concavidade do y igual a x ao quadrado, ela é concavidade para cima, certo? O que tu espera lá na tua derivada segunda? Que ela tenha valores positivos. Então ela sempre positiva, está sempre acima do eixo dos x, assim como a gente tinha previsto aqui. Então, gente, esse aqui foi um resuminho que eu fiz de cabeça. Eu sabia que se eu tivesse y igual a x ao quadrado na minha cabeça e eu derivasse, eu ia conseguir deduzir, né, lembrar de qualquer coisa do quadrinho ali. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Compartilhem aí, né, com seus colegas. Esse aqui é um baita resumo para a galera ir bem nas provas. E era isso aí. Um abraço e até logo.